TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 20 de abril, e você vai ver a seguir. Moradores da Estrada dos Contrões sofrem com instabilidade no fornecimento de energia. Preço dos combustíveis em Petrópolis é debatido em audiência pública. Vereador afirma que o município de Petrópolis tentou anular CPI da Águas do Imperador. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro realizou na quinta-feira, dia 16, uma visita técnica na Estrada dos Contrões, na Posse, em Petrópolis, após diversas reclamações de problemas no fornecimento de energia elétrica na região. O encontro contou com representantes da Defensoria, da CONDEP, da Enel e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. Os moradores da Estrada dos Contrões, no distrito da Posse, em Petrópolis, sofrem com diversos problemas relacionados ao fornecimento da energia elétrica. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recebeu as reclamações por parte da população, que apontou quedas frequentes de energia, possível precariedade da rede elétrica da região, utilização de postes de madeira e interferência da vegetação na fiação. Eu estou ali com 90 protocolos de reclamação e eu, como tenho 90, todo mundo aí em cima também deve ter. Porque, inclusive, dos mesmos dias para comprovar que a gente tem essas reclamações. Então, quer dizer, é um problema sério. A gente não consegue manter uma empresa. Monique Botelho era proprietária de uma pousada no local e precisou fechar o estabelecimento por conta da instabilidade da energia elétrica. Nós aqui não temos, todo mundo viu, né? Nós não temos sinal de telefone. Nós só podemos trabalhar através do sinal da internet. Quando acaba a luz, não tem internet. Segundo relatos, na Estrada dos Contrões, a população fica mais de 24 horas sem energia elétrica. Aqui na região, os moradores dependem da energia para ter acesso à água, o que torna o problema ainda maior. No terceiro dia, a gente está sem água, porque sem luz a gente não tem água, porque a água é através de bomba. Então, quer dizer, a gente fica sem energia, sem comunicação, sem luz, lógico, né? Sem água, sem nada. Em razão de todas as reclamações, a Defensoria Pública realizou uma visita técnica na Estrada dos Contrões, na Escola Municipal Marília Chaves Peixoto, com o objetivo de intermediar o diálogo entre os moradores e os órgãos responsáveis. A reunião contou com a presença da presidente da CONDEP, Fernanda Ferreira, representantes da Enel e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Agenersa, e do vereador Marquinhos Almeida. Essa reunião busca trazer a voz dos moradores e para que esse problema estrutural ele possa ser de uma vez sanado, evitando a propositura de uma ação civil pública ou uma ação ou várias ações individuais desses moradores. Então, o intuito aqui é aproximar a população do poder público, aproximar a população da concessionária. Um dos grandes problemas da região é que, em decorrência da falta de poda, a vegetação atinge a rede elétrica, o que aumenta a instabilidade do fornecimento. A presidente da CONDEP, Fernanda Ferreira, ressaltou a importância da integração entre os órgãos. E nós estamos aqui para somar forças com a Defensoria Pública para que nenhum direito desses cidadãos seja violado, como o direito à energia elétrica e também à água, que aqui o abastecimento é por meio de bombeamento. Se não tem energia elétrica, acaba que também não tem água. Outro ponto levantado pela presidente da CONDEP é sobre a responsabilidade pelas podas de árvores.
qualquer indivíduo arbóreo, qualquer árvore que esteja em qualquer cabeamento, seja fio de telecomunicação, é responsabilidade da Enel fazer essa manutenção e também o recolhimento dos resíduos, porque quem gera o resíduo é responsável pela destinação final. No entanto, a Condep alinhou uma ação de prevenção em parceria com a Enel, visando reduzir os problemas. A Estrada dos Contrões é uma região rural e, segundo Alfredo Chaves, morador da localidade, a infraestrutura é de extrema importância para o convívio pleno da comunidade. Quando um elemento falta na cadeia, acaba afetando a vida de uma forma global, né? A gente fica, muitas vezes, quem depende de bomba, porque não tem água encanada nessa região, não consegue ter água. Alfredo destaca ainda que cada região é de uma forma e, para ele, no caso de uma área rural, é necessário ter alguns cuidados específicos. Quanto menor a comunidade, mais esquecida ela fica, né? Então, essa diferença de tratamento é que nós também não concordamos. De acordo com relatos dos moradores, a instabilidade de energia, além de impedir o acesso ao básico, como energia e água, pode causar problemas no trabalho. Isso é revoltante, é muito revoltante para o morador, porque além de atrapalhar o dia a dia do morador, atrapalha o dia a dia de quem tem comércio, quem tem aluga uma casa, quem tem uma pousada, quem tem uma criação, né? Uma plantação que precisa de energia para irrigação. Gente, situação realmente bem complicada. Mas olha só, uma audiência pública realizada na quinta-feira, aqui na Câmara Municipal de Petrópolis, colocou em debate o alto preço dos combustíveis na cidade e os possíveis impactos do cenário internacional, especialmente diante da guerra no Irã. O encontro reuniu representantes do poder público, órgãos de defesa do consumidor, setor de combustíveis e trabalhadores do transporte. Entre os principais pontos discutidos estão os valores praticados nos postos e a semelhança entre os preços e o risco de desabastecimento. De acordo com o presidente da Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana, o vereador Tiago Damasceno, a audiência foi motivada por reclamações frequentes da população, principalmente em relação à pouca variação entre os valores praticados pelos estabelecimentos. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP, o preço médio da gasolina aditivada em abril estava a R$ 7,34, chegando até R$ 7,49. Já para a gasolina comum, o preço médio registrado foi de R$ 7,23, chegando até R$ 7,29. O preço dos combustíveis, especialmente gasolina e etanol aqui na nossa cidade, sendo muito mais caro do que outras cidades que estão próximas a gente. De que os preços nos postos de combustíveis da cidade são todos iguais, né? E num ambiente de concorrência isso não é normal. O impacto dos preços é sentido diretamente por profissionais que dependem do combustível para trabalhar. Para o presidente da Associação dos Taxistas de Petrópolis, Josemar Carvalho, todo o sistema de transporte na cidade é afetado. Está impactando diretamente o transporte em Petrópolis, tendo em vista que nós já temos um transporte muito sensível. Quando eu falo, não é só o transporte individual de passageiros, e sim o coletivo também, que já vem doente há algum tempo. O advogado Patrick Machado, do Conselho em Defesa do Consumidor da OAB Petrópolis, destacou o peso dos impostos e da cadeia de distribuição. Segundo ele, cerca de 27% do valor está ligado à distribuição e refino, além de 22% de ICMS e aproximadamente 10% de tributos federais. Eu acho que não só o combustível é caro em Petrópolis, tudo aqui é muito caro, né? Infelizmente, a gente vive numa cidade que é próxima da capital, que está ali colada a Caxias, colada a Teresópolis e tem um custo de vida altíssimo. Uma outra questão que me chama a atenção é se nós estamos diante ou de um paralelismo comercial ou de um cartel. Temos que fazer uma força-tarefa, então, de todos os órgãos que atuam em defesa do consumidor e verificar o que está acontecendo. Se está havendo coação de empresários, se está havendo uma dominação de mercado por uma organização criminosa, para que isso seja verificado. Já o coordenador do Procon Petrópolis, Fafá Badia, disse que não há comprovação de cartelização, mas reconheceu distorções nos preços. Eu não posso comprovar, eu não tenho como, eu posso intuir, mas eu não posso comprovar que há um alinhamento ou uma cartelização.
Mas a gente tem que ficar atento e a gente tem que discutir isso. Do lado dos postos, o argumento é que os custos são semelhantes e que o cenário internacional influencia diretamente os preços. Além disso, sobre o risco de desabastecimento, Adriano Costa, representante do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis no estado do Rio de Janeiro, afirmou que a gasolina não deve faltar, mas fez um alerta em relação ao diesel. O grande risco é para o mercado de pesados, para o mercado de diesel. Responder de forma factual não vou conseguir, porque não existe. Se a guerra acabar, no dia seguinte a gente tem um petróleo mais barato, a cadeia volta a funcionar, importador, refino, distribuidoras. Ao final da audiência, a comissão anunciou que vai continuar acompanhando o tema e encaminhar propostas. Entre elas está o envio de um pedido ao governo do estado para avaliar a adesão a um possível subsídio ao diesel. E a vereadora Lívia Miranda apresentou na última sexta-feira o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investiga a atuação da Águas do Imperador aqui em Petrópolis. A coletiva teve como objetivo apresentar os resultados das oitivas realizadas na Câmara Municipal de Petrópolis. De acordo com a vereadora Lívia Miranda, presidente da CPI que investiga a atuação da Águas do Imperador em Petrópolis, a apuração por parte da parlamentar iniciou entre os meses de junho e julho de 2025. Na ocasião, sem saber, a população do bairro Independência passou a ser cobrada pelo tratamento de esgoto após a instalação da estação de tratamento de esgoto na localidade. Ela não sabia disso, a empresa não comunicou, a Secretaria de Meio Ambiente não comunicou, a Condep não comunicou, inclusive a Condep nem sabia que a empresa ia começar a cobrar. Isso está presente no relatório. A CPI foi formada por Lívia Miranda como presidente, Léo França na vice-presidência e o relator da comissão foi Júnior Paixão. Segundo Lívia, a CPI foi assinada em outubro, instalada em novembro e depois prorrogada em fevereiro. Apesar da comissão, a Prefeitura de Petrópolis prorrogou o contrato de concessão da Águas do Imperador, que posteriormente foi revogado na Justiça. Então, nós solicitamos uma série de documentos à Prefeitura. Alguns ela disponibilizou e outros não, e o 8º termo aditivo foi um dos documentos que ela não disponibilizou, o processo que deu origem à renovação da concessão. Outro ponto levantado pela parlamentar foi sobre as 8 oitivas realizadas. Essas audiências contaram com representantes da Secretaria de Meio Ambiente, da Condep, da Procuradoria do município, além de moradores do Independência e entidades como o Sindiágua e Comitê Piabanha. O procurador entrou com mandado de segurança para não comparecer à oitiva e no dia da oitiva do secretário de Fazenda, que também foi escutado na CPI, e da chefe de gabinete do prefeito, chegaram com um documento poucos minutos antes da realização da oitiva, solicitando que eles fossem dispensados depois que fosse remarcada. Durante a apresentação do relatório da CPI, que investiga a atuação da Águas do Imperador em Petrópolis, a vereadora Lívia Miranda informou que a Prefeitura tentou entrar com processo para anular as oitivas. A vereadora afirmou também que há um relatório da Condep que informa sobre uma multa de 13 milhões de reais que foi aplicada contra Águas do Imperador, porém até o momento não foi executada. Hoje essa multa inclusive já é muito maior, porque passou o tempo, tem multa, tem juros em cima desse valor, mas o problema é esse. O fluxo, o processo dentro da Prefeitura não tem clareza desse processo. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro é uma autarquia estadual responsável por regular e fiscalizar os serviços de distribuição de gás canalizado, abastecimento de água e tratamento de esgoto, além de gerir resíduos sólidos. Apesar disso, a Agenersa não atua em Petrópolis. O que diz no contrato original da subconcessão é que tem que ter uma agência municipal de fiscalização. E até hoje a gente não tem. Então, não faz sentido ter uma agência estadual para fiscalizar algo que no primeiro termo, que no contrato original indicava que tem que ser uma competência municipal.
A apresentação aconteceu na última sexta-feira, dia 17 de abril, no Cefet, no centro de Petrópolis. Agora, o relatório é público e qualquer cidadão ou entidade pode encaminhar o documento para os órgãos de justiça. A presidência da Câmara, formalmente, precisa enviar o relatório para a Justiça. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis a respeito da afirmação da vereadora, que disse que o município tentou anular a CPI para até o fechamento desta edição. Não obtivemos retorno. E o município de Petrópolis participou do prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora com 2 projetos: o Liceu Business na área de educação e a Bauerfest voltada ao empreendedorismo e também o turismo. A premiação reconhece iniciativas inovadoras que contribuem para o fortalecimento da economia local e o desenvolvimento sustentável dos municípios. O Liceu Business foi o destaque da cidade, ficando com a 3ª posição estadual na categoria Empreendedorismo na escola, sendo reconhecido por estimular o empreendedorismo entre alunos da rede municipal. A iniciativa já impactou cerca de 700 estudantes e aproxima o ambiente escolar do mundo dos negócios por meio de atividades práticas, criação de projetos e interação com empresas e instituições parceiras. Além de desenvolver habilidades como liderança, criatividade e planejamento, o projeto também tem apresentado resultados concretos. Alunos da unidade se destacaram em competições nacionais de educação financeira, com conquista de medalhas e ampliação do alcance da iniciativa. Com a Bauerfest, a cidade foi premiada por ações voltadas ao empreendedorismo e o fortalecimento do turismo local. E você vai ver no próximo bloco. Ações policiais resultam em apreensões de drogas e prisões em Petrópolis. Operação Praça do Bem autua bar por promover show sem autorização. Homem é preso e veículo é recuperado em Petrópolis. Drogas são apreendidas em Paraíba do Sul e 3 Rios. Polícia Civil realiza operação contra esquema de pirâmide financeira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis realizou o acolhimento e garantiu proteção social a uma família de venezuelanos que estavam na Praça da Inconfidência, no centro aqui de Petrópolis. A ação aconteceu no sábado, dia 18 de abril. Estamos aqui ao vivo com a Evelyn, que vai trazer mais informações para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Olha, tô vendo que você está aí na Praça da Inconfidência, que foi o local onde essa família foi resgatada, foi acolhida. Conta mais pra gente sobre essa situação. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Ao todo, 10 pessoas foram atendidas, sendo 4 adultos, 2 adolescentes e 4 crianças, incluindo um bebê. O trabalho foi realizado pela Secretaria de Assistência Social, com apoio da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar. Durante a abordagem, a família informou que está no Brasil há cerca de 9 anos, após entrar pela fronteira em Roraima. Eles relataram que estavam em deslocamento em busca de oportunidade de emprego e que o destino final não era Petrópolis, e sim Teresópolis. Segundo o secretário de Assistência Social, Wesley Barreto, o objetivo é garantir proteção social para o humanitário e oferecer o cuidado necessário para a família. A secretaria também levantou informações sobre os integrantes e identificou que um deles possui cadastro para recebimento de benefício social. Na manhã de domingo, dia 19, a família conseguiu seguir viagem para o destino desejado, que era Teresópolis. E vale destacar que Petrópolis conta com uma rede de acolhimento à população em situação de rua, realizada de forma contínua. Gente, tivemos um pequeno probleminha com a Evelyn, mas o recado tá dado, ela contou a situação toda dessa família que foi resgatada na Praça da Inconfidência, que é o local que ela estava. Essa família, como ela falou, tinha destino final em Teresópolis, mas como não conseguiu chegar até lá, parou aqui em Petrópolis e na cidade da Imperatriz, que é Teresópolis, eles buscam uma oportunidade de emprego, então que essa família seja resgatada e acolhida por lá também. Evelyn, por mais que você não esteja mais aqui, muito obrigada por suas informações. Olha, gente, agora mudando de assunto e falando sobre ocorrências policiais, a Polícia Militar realizou uma série de ações entre a última sexta-feira e sábado em Petrópolis que resultaram em apreensões de drogas, prisões e apreensão de um menor. As ocorrências foram registradas em diferentes bairros daqui da cidade. No sábado, dia 18, no bairro Duarte da Silveira, um adolescente de 15 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada após denúncias indicando a atuação do suspeito na comercialização de entorpecentes na localidade. Ao chegarem no local indicado, as equipes encontraram o indivíduo tentando fugir, mas foi abordado. Com ele, foram encontradas cápsulas de cocaína e, após autorização da responsável, os policiais realizaram buscas na residência, onde encontraram aproximadamente 190 gramas de cocaína, 62 gramas de crack e 120 gramas de maconha, além de um radiotransmissor, bases de carregamento, dinheiro em espécie e uma camisa com referência ao tráfico. O menor confessou a participação e foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Também no sábado, no meio da Serra, um homem de 32 anos foi preso por colaboração com o tráfico. Com ele, os policiais apreenderam cerca de 158 gramas de cocaína, 239 gramas de crack e 19 gramas de substância sintética. O acusado confessou que atuava como olheiro. O homem foi encaminhado para o pronto-socorro devido a queixas de saúde e posteriormente conduzido para a 105ª Delegacia, no Retiro, onde foi autuado por colaboração com o tráfico de drogas. Em Itaipava, na tarde de sábado, policiais apreenderam cerca de 4 quilos de maconha em uma área de mata próxima ao Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti. Foram encontrados 102 tabletes da droga, além de materiais para fracionamento e preparo do entorpecente, como facas e papel filme. Não houve presos na ocorrência. Todo o material foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido para as medidas cabíveis. No bairro da Glória, em Correias, a polícia localizou 100 pedras de crack e um simulacro de pistola em um ponto de tráfico. O material foi apreendido e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia. Já na sexta-feira, dia 17, no bairro Floresta, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após um cerco tático da polícia. Durante a abordagem, um dos envolvidos foi detido enquanto buscava entorpecentes para entrega a usuários, sendo constatada a prática criminosa.
Na ação, foram apreendidas 76 cápsulas de cocaína, 66 pedras de crack, 35 tabletes de maconha e R$ 680 em dinheiro. Um segundo suspeito conseguiu fugir. O homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde permaneceu preso. Ainda na sexta-feira, no bairro Carangola, policiais apreenderam 200 cápsulas de cocaína, 9 tabletes de maconha, além de rádios transmissores e base de carregamento em um imóvel abandonado. Durante a ação, a equipe avistou um suspeito em um ponto conhecido de venda de entorpecentes, que ao perceber a aproximação policial fugiu e não foi localizado. Todo o material foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde permaneceu apreendido para as medidas cabíveis. E um bar foi autuado em Petrópolis por promover um show ao vivo sem autorização, provocando som acima do permitido pelo Código de Posturas. O estabelecimento, inclusive, é reincidente nessa irregularidade. A ação foi realizada no último sábado. O repórter Gabriel Toledo é quem tem mais informações. Ao todo, 5 estabelecimentos foram notificados por outras irregularidades, como a aglomeração de pessoas em calçadas em via pública, por funcionamento sem alvará e fora do horário permitido. A ação foi realizada nos bairros Centro, Mosela, Bingen, Fazenda Inglesa, Nogueira, Correias, Cascatinha, Alto da Serra e Castelânia. E no total, 9 estabelecimentos foram fiscalizados. Também foram aplicadas multas por infrações de trânsito, principalmente estacionamento irregular, incluindo motos paradas sobre calçadas e falta de uso de cinto de segurança. Um bar foi autuado no Bingen por promover um show ao vivo sem autorização, provocando som acima do permitido pelo Código de Posturas. A ação foi realizada por equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, da Guarda Civil Municipal, incluindo o Grupamento de Operações com Cães, a Polícia Militar, a Fiscalização de Posturas e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP-Trans. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E um homem de 45 anos foi preso após furtar uma residência aqui em Petrópolis. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira e terminou com a recuperação do veículo que foi levado pelos criminosos. O crime aconteceu na rua 29 de junho, no bairro Valparaíso, em Petrópolis, onde os invasores entraram na casa e furtaram um carro, um notebook e cartões bancários. Durante as buscas, os policiais identificaram o veículo usado na ação, que foi encontrado abandonado próximo ao local. O carro já era monitorado por possível envolvimento em outros crimes na cidade. Com base nas informações, as equipes localizaram o suspeito na rua Visconde de Bom Retiro, no centro, onde ele foi detido e confessou participação no crime. O veículo furtado também foi recuperado no bairro Itamaraty. As investigações apontaram ainda que outras pessoas participaram da ação, entre elas uma mulher de 32 anos, já conhecida da polícia por envolvimento em outros crimes, como roubo, furto, invasão de domicílio e tráfico de drogas em Petrópolis. Ao todo, 2 veículos foram apreendidos e encaminhados para a perícia. O homem foi levado para a 105ª Delegacia, no Retiro, onde permaneceu preso por furto. 3 ações da Polícia Militar resultaram na apreensão de drogas neste fim de semana nas cidades de Paraíba do Sul e também em Três Rios. As ocorrências foram registradas entre sábado e domingo. O repórter Gabriel Toledo volta para trazer mais informações. Na primeira ação em Paraíba do Sul, os policiais chegaram até a antiga estrada Vieira Cortes após informações sobre o tráfico de drogas em um terreno baldio. Durante as buscas foram encontradas 15 buchas de maconha e 18 papelotes de cocaína. O material foi levado para a 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul. Já na segunda ação, também no bairro Santa Josefa, ao perceberem a chegada da polícia, os suspeitos fugiram e não foram identificados. E lá, os policiais apreenderam 14 buchas de maconha, 10 pedras de crack e 2 pinos de cocaína. O material também foi encaminhado para a delegacia. No dia seguinte, um motociclista de 31 anos foi flagrado sem capacete e durante a revista, os policiais encontraram 7 pedras de crack, além de um celular e dinheiro em espécie. Um segundo homem de 27 anos se apresentou como usuário e afirmou ter solicitado a compra da droga. Os 2 foram levados para a delegacia de Três Rios.
O condutor da motocicleta vai responder por tráfico de drogas, enquanto o outro envolvido foi autuado por posse e uso de entorpecente. Após prestarem depoimento, ambos foram liberados. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, novamente pelas suas informações. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, realizou na sexta-feira uma operação contra uma organização criminosa acusada de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira que causou prejuízo superior a 7 milhões de reais às vítimas. A ação cumpre mandados de prisão preventiva de forma simultânea na capital, Niterói e também em São Gonçalo. A operação é coordenada pela Delegacia de Defraudações e conta com o apoio de delegacias subordinadas ao Departamento Geral de Polícia Especializada. As investigações apontam que centenas de pessoas foram lesadas pelo esquema, que prometia alta rentabilidade em investimentos. O grupo atuava desde 2020, utilizando empresas de fachada para captar recursos por meio de simulações fictícias no mercado financeiro. De acordo com a apuração, o esquema, característico de pirâmide financeira, pagava rendimentos aos primeiros investidores com recursos aportados por novos participantes. Segundo os investigadores, a movimentação financeira do grupo pode ter sido ainda maior do que o valor de 7 milhões de reais inicialmente identificado. E olha só, gente, passou a valer na sexta-feira a lei que institui a guarda compartilhada de animais de estimação aqui no Brasil. A medida define regras para casais que se separaram. Confira. Decidir o futuro do animal de estimação quando o casamento ou a união chega ao fim é um momento de angústia. Esse desgaste pode ser diminuído após a publicação da lei que institui a guarda compartilhada de pet. A nova norma estabelece que quando não houver acordo entre as partes, o juiz poderá determinar o compartilhamento da custódia e das despesas do animal de forma equilibrada entre as partes. Para isso, o pet deve ser considerado de propriedade comum, ou seja, ter passado a maior parte do tempo com o casal. Os gastos com alimentação e higiene serão de responsabilidade de quem estiver com o animal no momento. Já despesas como consultas veterinárias, internações e medicamentos serão divididas entre as partes. A lei também prevê que quem renunciar à guarda compartilhada perde a posse e a propriedade do animal, sem direito à indenização. Em casos de descumprimento do acordo ou decisão judicial, também não haverá reparação econômica. Vale destacar que a guarda compartilhada não será permitida quando houver histórico de violência doméstica ou maus tratos ao animal. Nesses casos, o agressor perde o direito sobre o pet. E você vai ver a seguir. Balé na primeira infância une técnica, sensibilidade e desenvolvimento na Escola de Música Santa Cecília, em Petrópolis. Rio de Janeiro lidera a chegada de turistas internacionais no Brasil. Polícia Militar monta esquema de segurança para feriados no Rio de Janeiro. Governo Federal anuncia investimentos de 120 milhões de reais para pesquisa clínica. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instante. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Olha só, gente, o balé na primeira infância tem ganhado espaço como aliado nos desenvolvimentos das crianças. Em Petrópolis, a Escola de Música Santa Cecília aposta na união entre técnica, sensibilidade e uma abordagem lúdica para formar não só bailarinos, mas indivíduos mais confiantes e saudáveis. As aulas são voltadas para crianças a partir dos 3 anos de idade e utilizam uma abordagem lúdica, com movimentos simples e nomes criativos que facilitam o aprendizado. A proposta respeita o tempo de cada aluno, ao mesmo tempo em que introduz, de forma gradual, os fundamentos da dança clássica. Porque as crianças elas começam aprendendo esses passos de forma imaginativa, então elas entram no imaginário. Por exemplo, tem alguns passos que a gente dá nomes de animais para que elas se sintam numa floresta e comecem a desenvolver esses passos. Tem outros passos que a gente deixa elas irem guiando uma parte da aula para que construam uma parte criativa. Além da técnica, o balé na infância também funciona como uma importante ferramenta de desenvolvimento. Com isso, é possível que as crianças aprendam brincando, mas também com disciplina, concentração e expressão corporal. Os benefícios vão além do movimento. A prática contribui para a coordenação motora, equilíbrio e consciência corporal. No campo cognitivo, estimula a memória e atenção. Já no aspecto emocional, fortalece a autonomia, a autoconfiança e a capacidade de se expressar. O apoio dos pais também é fundamental nesse processo, incentivando e alimentando os sonhos das crianças e ajudando a transformar esses sonhos em realidade. Mas, acima de tudo, para incentivar, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas, às vezes, hoje em dia, no meio tecnológico, elas são muito mais hiperativas, mais agitadas. E, mesmo que se elas cansem, eu acho que tendo um incentivo por parte dos pais é muito importante, para que elas não desistam desse processo. Com uma proposta que une tradição, inovação e sensibilidade, as aulas de balé se consolidam como um espaço de formação artística e humana. A Escola de Música Santa Cecília fica na Rua General Osório, número 192, no centro de Petrópolis. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 8 da noite. Mais informações são possíveis pelo telefone WhatsApp de DDD 24, número 2242-2191, ou pelas redes sociais da instituição. O café está presente na rotina de milhões de brasileiros, seja para começar o dia, manter a disposição ao longo do trabalho ou acompanhar momentos de pausa. Mas afinal, a bebida é tão popular, é uma aliada da saúde ou pode trazer prejuízos para o organismo. Especialistas apontam que, em casos de exagero, o café pode resultar no aumento da pressão arterial. Apesar disso, de acordo com a cardiologista Vanessa Abner, existem alguns estudos que também mostram que o café não é um grande vilão. Se o paciente fizer o controle medicamentoso dos fatores de risco, a mudança do estilo de vida, que é um dos fatores mais importantes no controle da pressão arterial, o café não vai influenciar nessa questão. No entanto, por precaução, a especialista ressalta que o paciente deve se restringir a consumir entre 3 a 4 xícaras de café por dia. Se o paciente tem alguma palpitação, aquela sensação de batedeira no coração, que às vezes sobe para a região do pescoço, aí sim o café deve ser evitado, porque o café pode se comportar como estimulante nesses casos e piorar essas arritmias. De acordo com a médica, o paciente que tem histórico na família de morte súbita, arritmia ou episódios de desmaio deve evitar a ingestão de café até a conclusão da investigação cardiológica. Além de problemas relacionados ao coração, o café pode afetar questões mentais, como a ansiedade, visto que a bebida é um estimulante do sistema nervoso central. O consumo de café também pode prejudicar o sono. Ela ocupa os receptores que são da adenosina. A adenosina é uma substância, uma molécula, que ela vai fazendo que ao longo do dia a pessoa vá sentindo cansaço para à noite ter o sono para dormir.
Quando a cafeína ocupa esses receptores, a adenosina para de agir. Ainda de acordo com Monique, a cafeína tem relação genética, quando se trata da presença da cafeína no fígado. Tem algumas pessoas, por questões genéticas, né, de DNA, elas têm esse metabolismo mais acelerado, então não vai afetar tanto, porque vai metabolizar rápido, então quando a pessoa for dormir já não tá lá, a cafeína não está lá ocupando os receptores da adenosina e a pessoa vai adormecer. Apesar dos prós e contras, o café permanece presente na rotina de muitos brasileiros. A bebida é utilizada para começar o dia, se manter disposto ou para acompanhar momentos de relaxamento. E o Rio de Janeiro foi o principal destino de turistas internacionais no Brasil no primeiro trimestre de 2026, com mais de 884 mil desembarques registrados no período. O número representa um crescimento de 19% em relação aos 3 primeiros meses de 2025. Com isso, o estado passa a liderar a entrada de visitantes no país, ultrapassando o estado de São Paulo. Quase 1 em cada 4 turistas internacionais que chegaram no Brasil no primeiro trimestre de 2026 teve o Rio de Janeiro como destino. Apenas em março, a cidade registrou a chegada de 284.626 visitantes de fora do país. O número representa um salto de 17,71% na comparação com o mesmo período de 2025, quando 241.812 turistas internacionais desembarcaram em território fluminense. Os mercados emissores confirmam a atratividade do destino, tanto na América do Sul quanto no Hemisfério Norte. A Argentina lidera o envio de turistas ao estado, seguida pelo Chile e pelos Estados Unidos. O ranking dos 5 principais emissores é complementado por Uruguai e França, desempenhando um perfil diversificado de atração. Os dados são da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal. A performance do Rio atua como um dos principais motores para o recorde histórico nacional. O avanço estadual no trimestre supera a média de crescimento brasileiro, que registrou um aumento geral de 13% na recepção de visitantes internacionais em março. Segundo a Embratur, o avanço reflete a estratégia de promoção do Brasil no exterior, com foco no fortalecimento do turismo e na geração de emprego e renda. E a Polícia Militar montou um esquema especial de segurança para os feriados de Tiradentes, no dia 21, amanhã, e de São Jorge, no dia 23. Com o ponto facultativo no dia 22, o Estado terá um feriadão prolongado, o que aumenta a circulação de pessoas. Ao todo, 4.482 policiais militares já estão em ação em estradas, vias expressas, pontos turísticos, praias e eventos com grande público. Nas rodovias estaduais, o esquema conta com 780 policiais do Comando de Policiamento de Trânsito, com apoio de batalhões de área. O reforço também atua em trechos de rodovias federais, como a BR-101, entre Niterói e Manilha, em Itaboraí. Nas vias expressas, o Batalhão de Policiamento atua com efetivo e viaturas reforçadas, ampliando as ações ostensivas. Na rodoviária do Rio, equipes do Batalhão de Polícia de Turismo e do Batalhão de Ações com Cães intensificam abordagens e revistas em ônibus e passageiros. O Batalhão de Turismo também atua nos principais pontos turísticos como Cristo Redentor, Pão de Açúcar e o Porto Maravilha, além de regiões no interior do estado. A Operação Praia também segue reforçada, com concentração de policiais nas orlas da Zona Sul e Oeste do Rio, em Niterói, na região dos Lagos e na Costa Verde. Somente entre as praias da Zona Sul e o Recreio dos Bandeirantes, cerca de 1.100 policiais serão empregados. O monitoramento aéreo será feito pelo Grupamento Aeromóvel, com apoio do Centro Integrado de Comando e Controle, que também utiliza drones e câmeras espalhadas pelo estado para acompanhar a movimentação em tempo real. O Ministério da Saúde lançou na última sexta-feira o Programa Nacional de Pesquisa Clínica, que vai destinar 120 milhões de reais neste ano, por meio de consulta pública, para que hospitais federais, universidades e institutos de pesquisa consigam apresentar propostas. Com a iniciativa, o governo federal busca criar diretrizes para acelerar o desenvolvimento de medicamentos, tratamentos e equipamentos inovadores essenciais para a população e para o alcance da soberania nacional em saúde. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cada vez mais os hospitais brasileiros do Sistema Único de Saúde e das universidades vão receber os principais estudos de medicamentos, vacinas e diagnósticos. Durante as agendas na capital do Rio de Janeiro, o ministro também visitou o Instituto Nacional do Câncer, o
INCA, para dar mais informações sobre a construção do novo instituto. De acordo com ele, o novo campus do INCA vai juntar 18 prédios que são fragmentados num grande hospital, com 2,5 bilhões de reais em investimentos previstos por meio de uma parceria com o BNDES. E você vai ver no próximo bloco. Receita Federal paga restituição automática do imposto de renda. População brasileira cresce em ritmo menor e está envelhecendo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. Olha só, gente, uma das principais novidades do imposto de renda deste ano é a restituição automática chamada de cashback pela Receita Federal. A medida permite que contribuintes recebam valores de volta, mesmo sem terem declarado no ano passado. A expectativa é que cerca de 4 milhões de brasileiros sejam beneficiados. O pagamento vai ser feito em lote único no dia 15 de julho, com valores de até R$ 1.000 e média de recebimento de R$ 125. Para ter direito ao cashback, é necessário estar com CPF regular, sem pendências na Receita Federal e com dados bancários atualizados, como uma chave Pix vinculada ao CPF.
O contribuinte pode consultar se tem direito ao valor pelos canais oficiais, como o aplicativo Meu Imposto de Renda, o portal ECAC ou o sistema da Receita Federal. Caso identifique que tem direito à restituição e não esteja na lista, é possível entrar com recurso pelo sistema da Receita. É importante destacar que esse pagamento se refere ao ano calendário de 2024, ou seja, a declaração do Imposto de Renda de 2025. Especialistas orientam que, mesmo sem obrigação, o contribuinte faça a declaração, já que isso pode antecipar o recebimento da restituição. O prazo para entrega da declaração deste ano termina no dia 29 de maio. A Receita Federal também informou o calendário de pagamentos das restituições. Vão ser 4 lotes previstos para os dias 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. A expectativa é que cerca de 80% dos contribuintes recebam nos 2 primeiros lotes. Existem ainda grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e professores. Depois, tem prioridade quem optar pela declaração pré-preenchida e pelo recebimento via Pix. Para consultar a data exata do pagamento, basta acessar o site da Receita e informar CPF e data de nascimento. A orientação é que o contribuinte evite erros na declaração, já que quem cai na malha fina não recebe a restituição até regularizar a situação. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, começamos mais uma semana, segundou por aqui, e claro, a gente quer saber como é que fica a tendência climática para essa semana que está começando hoje, e por isso eu já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai falar para a gente como é que fica essa terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? E aí, como é que fica o tempo amanhã aqui para nossas cidades? Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, começamos a nossa previsão do tempo por Nova Friburgo, como de costume, né? Onde a terça-feira será de sol e muitas nuvens na parte da tarde. À noite pode ter pancadas de chuva e os termômetros vão variar entre a mínima de 13 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva e as temperaturas em Teresópolis podem variar entre a mínima de 14 e máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e máxima de 22 graus Celsius. Agora partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens e as temperaturas devem variar entre a mínima de 17 e máxima de 26 graus Celsius. E Mariana, para a gente finalizar aqui a nossa previsão no tempo, em 3 dias o dia será de sol com algumas nuvens e como em Paraíba do Sul, névoa ao amanhecer e noite de poucas nuvens. E os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius. A gente pode perceber e sentir, né, que a estação do outono ela a gente já pode sentir o outono de fato, visto que as temperaturas estão caindo ao longo das semanas que a gente tem dado aqui a previsão do tempo, e aqui em Petrópolis a gente percebe que pelo menos nesse último fim de semana já fez mais frio que o normal. Pois é, Jonathan, frio principalmente na parte da manhã ali bem cedo e também quando vai anoitecendo, por isso que os termômetros ali a temperatura mínima é de 13 e 14 graus, principalmente nesse período do dia, e claro, a temperatura máxima também está bem abaixo do que a gente viu nas últimas semanas, máxima de 23 graus aqui na região serrana e na região centro-sul do estado não muda muita coisa, as temperaturas máximas beirando os 30 graus. O destaque é que Petrópolis amanhã não temos previsão de chuva, mas em Teresópolis e Nova Friburgo temos previsão de chuva, principalmente no período da tarde. No mais, Jonathan, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.